Fluminense e Ulsan. O que o Fluminense precisa fazer para vencer o time coreano? Qual escalação Renato Gaúcho vai trazer? Cano ou Everaldo? Quem entra em campo pelo Fluminense nesse segundo jogo do Mundial de Clubes, da Copa do Mundo de Clubes, hoje às 19 horas lá nos Estados Unidos, logo depois da vinheta. Fala galera, saudações tricolores, tudo bem com vocês? O Fluminense volta a campo nesse sábado, 19 horas, contra o Ulsan, o Ulsan HD, antigo Ulsan Hyundai, e um jogo que a torcida está achando que é fácil. E eu tenho muito medo quando a gente acha que o jogo é fácil, que o Fluminense costuma complicar jogos fáceis, e crescer em jogos difíceis. Então, na Copa do Mundo, tirando o Auckland City, que é um time amador, tem carteiro, pedreiro, padeiro, bombeiro, enfim, poucos ou quase nenhum recebe e vive do futebol, os outros times são todos profissionais. Então não tem jogo fácil. Acharam que o PSG ia atropelar o Botafogo ganhou. Acharam que o Chelsea ganharia do Flamengo e o Flamengo ganhou. Então, tirando o Auckland, o resto é jogo duro. O Bayern, que meteu 10-0 no Auckland, ganhou de 2-1 do Boca Juniors. Um jogo equilibradíssimo. Então, não teremos jogo fácil contra o Ulsan. O que o Fluminense precisa fazer, eu sei que não é fácil, uma coisa é você jogar contra o Borussia Dortmund, outra coisa é você jogar contra o Ulsan, como o Flamengo, por exemplo. Uma coisa é jogar contra o Chelsea, outra coisa é jogar contra o Esperance, o Botafogo. Uma coisa é jogar contra o PSG, a outra coisa foi jogar lá contra o Seattle, sei lá das quantas. A motivação, ela tem que existir sempre para entrar em campo, mas é diferente. Enfrentar o Borussia e enfrentar o Ulsan é diferente. Se o Fluminense conseguir chegar próximo da intensidade que teve no primeiro jogo, vai tornar o jogo fácil. Mas para isso a gente vai ter que ter mais criação e vai ter que ter gente para botar a bola para dentro do gol. Não dá para ficar, vamos dizer, refém do Arias, que é um tremendo de um jogador, mas não vai acertar sempre. Contra o Borussia ele acertou o gol 2 ou 3 vezes, o goleiro defendeu e 2 foram para fora. Não dá para você ter um centroavante que tem medo de chutar. Então, não se sabe ainda se Renato Gaúcho vai colocar o Cano ou vai dar moral ao Everaldo, o que seria um erro crasso. O problema do Renato é que, como jogou muito bem, ele está se achando o Guardiola, e ele é só o Renato Gaúcho. Ele não é nem o Fernando Diniz, quanto mais o Guardiola. Então o Fluminense deve ir a campo, segundo reportagem do GE, com Fábio, Guga, Thiago Silva, Freitas e Fuentes, ou René, ou paixão que ele tem pelo René, horroroso, errou tudo no primeiro jogo, Martinelli, Hércules e Ganso, e aí é importante, não que o Nonato tenha feito um jogo ruim contra o Borussia, não, muito pelo contrário, mas o Ganso, ele é um jogador que tem aquele toque genial que ninguém espera e que bota alguém na cara do gol, e o Fluminense vai precisar, porque o Ulsan vai jogar em linha baixa, e vai precisar da genialidade do Ganso, do entrosamento dele ali com o Arias. Eu ainda diria mais, eu sou muito crítico ao Samuel Xavier, quem me conhece sabe disso. Mas eu iria com o Samuel Xavier, para aproveitar esse entrosamento que tem entre Arias, Samuel e Ganso, para fazer as triangulações na direita e chegar no fundo e tocar para trás. E tocar para trás para quem? Segundo o GE, o Fluminense no ataque deve ter o Arias, o Canóbio e o Cano. Eu espero, sinceramente, que o Cano comece jogando. O Cano há muito tempo que não está tão bem como esteve em 22 e 23. Fato, porque o Fluminense, do Mano Menezes e o início do trabalho do Renato Gaúcho, simplesmente não cria oportunidade de gol. E como o Cano se machucou, quando criava, caía no pé do Everaldo. Então, só faz gol contra a Águia de Marabá, contra o time lá da Bolívia, o São José, contra jogo grande, o cara tem medo de chutar, porque ia dar o carrinho, meu irmão. Se é o Cano, na intermediária ele já cavava por cima do goleiro, o goleiro estava voltando de costas para ser mais rápido, para voltar mais rápido para debaixo dos paus. Então, não dá para ter um centroavante que tenha alergia a gol. Tem que ser o Cano. E aí, com o Ganso, com o Arias, e aí, ao meu ver, o Samuel Xavier seria mais importante nessa jogada ali pela direita, com esses 3 jogadores fazendo a triangulação que eles fazem, com o Martinelli chegando como elemento surpresa, o Fluminense
vai conseguir fazer uma grande partida, conquistar esses 3 pontos e mais que isso, precisa fazer saldo. O Borussia enfrenta uma Melodia, que é um time mais difícil que o Ulsan, porque tem um futebol mais irreverente, com muita força física, com muita velocidade, vai dar trabalho ao Borussia. Então o Fluminense precisa ganhar, fazer saldo, porque na última rodada com o Ulsan eliminado, o Borussia vai pegar a teta. E a gente vai pegar uma Melodia ainda com chances de classificação. Então se faz saldo hoje, praticamente garante a classificação e com um bom saldo dá um passo gigantesco para ser primeiro colocado no grupo, que é muito importante. Na história do confronto, sim, temos história do confronto. O Fluminense e o Ulsan se enfrentaram uma vez, o jogo foi nas Laranjeiras, em 29 de janeiro de 1994. O jogo foi apitado por Zé Roberto Reit, vitória do Fluminense por 1-0, um amistoso internacional, e o Fluminense nunca perdeu para o Ulsan e esperamos que não seja hoje. Esperamos a segunda vitória e com uma margem maior de gols para, como eu falei antes, a gente brigar pela liderança do grupo, para ser campeão desse grupo, para pegar o segundo colocado de outro grupo, que certamente vai ser um time que não vai ser fácil, mas vai ser um time menos difícil. Tá? Então, 19 horas na frente da telinha, Globo, Premiere, o Sport TV, eu sei lá quem que vai transmitir, não sei se a Cazé TV vai transmitir também, mas 19 horas na frente da TV, vendo o espetáculo da torcida do Fluminense na arquibancada, esperamos um espetáculo do Fluminense dentro de campo. Renato Gaúcho, acorda, é Cano titular e Everaldo nem no banco. Um grande beijo, um grande abraço, tchau, tchau.